Vou compartilhar a tela aqui, então, para a gente começar. Professor, é possível tirar uma dúvida da aula passada agora ou Claro. melhor depois? Pode falar. É só para confirmar, a gente falou do cálamo, e aí eu anotei assim, 500 miligramas a 1 grama com mel pela manhã ou no fim da tarde, isso para sintomas de depressão. Aí é o pó mesmo que a gente coloca no mel? Isso. Aí E você uma colher de mel, é isso? só para misturar, o mel é só o veículo, assim, né? Você Só o veículo. mistura com o mel, aí engole depois, se quiser tomar um pouquinho de água morna, assim, né? Tá? Obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Então eu vou compartilhar aqui. Foi aí? Ok, então a gente vai falar sobre agora algumas ervas que são nativas da Índia, né? E a primeira delas é o ashwagandha, uma planta extremamente importante assim para o Ayurveda, né? Ela tem sido muito utilizada recentemente aqui no Ocidente, tá? É uma planta considerada adaptogênica, né? Ela por essas propriedades adapta o corpo ao estresse, né? Quando a gente pensa de plantas adaptogênicas, né? Chamada de Withania sonifera, né? O nome dela é muito sugestivo, né? E nos faz entender que é uma planta que induz ao sono. Ela tem uma propriedade, né, terapêutica de promover o sono também. Tá? As propriedades dela, né, uma planta doce, amarga e adstringente no seu sabor. A potência dela é quente, então a gente já observa que é uma planta para vata e kapha, pela potência quente, né? Ela é doce, no efeito pós-digestivo, ou seja, ela tem um efeito tônico, né? Aumenta os tecidos, e ela é leve e untuosa. Ela pacifica vata kapha, promove força, é uma das principais ações dela, né? É rejuvenescedora e tonifica o tecido reprodutor. É uma planta assim muito importante para o sistema reprodutor masculino e feminino, né? Quando a gente considera tonificar o chakra, aumentar o chakra, aumentar o desejo, aumentar a potência, né? Então, tem uma série de estudos científicos aí comprovando, né, essa melhora na qualidade do tecido reprodutor masculino e feminino, né? E é uma planta rejuvenescedora, ela rejuvenesce os tecidos, ela ultimamente tem alguns estudos que foram feitos aí com relação à Covid, né? E por ser uma planta tônica, rejuvenescedora, promotora de força, ela é uma planta, né, que ajuda a melhorar o nosso sistema imune, né? Então, ela tem alguns estudos aí já comprovando esse efeito, né, de melhorar a imunidade em casos de prevenção da Covid e, eventualmente, até em algum caso ou outro que não tenha muitos sintomas, assim, tá? A dosagem dela é de 3 a 9 gramas por dia e existem algumas preparações aí
importantes, né? As indicações em edemas, leucoderma, vitiligo, perda de tecidos, emagrecimento, insônia, lipoma, sífilis, linfadenite cervical, impotência e infertilidade. No sistema nervoso, ela atua como um sedativo tônico nervino, então ela tem um efeito bem relaxante. Eventualmente, pode-se associar a ela outras plantas relaxantes do sistema nervoso também, como, por exemplo, o jatamansi, o brahmi, né? Tem um efeito assim, sinérgico, bem interessante, né? Como uma planta importante para pessoas que vivem uma condição de estresse, tensão, ansiedade, agitação, né? No sistema circulatório, ela purifica o sangue, reduz edema e é útil em artrite reumatoide, tá? Ela é uma planta que pode ter um efeito bem interessante em dores reumáticas, assim, né? Que ela tonifica o sistema e quando a gente está tratando uma artrite reumatoide, há uma debilidade ali das articulações, né? Então, como um efeito tônico, ela é benéfica, né? No sistema respiratório, ela tonifica o pulmão também, você vê aí que tem toda a correlação aí com a COVID, né? No sistema reprodutor afrodisíaco, útil em leucorreia devido à endometrite. No sistema urinário, é uma planta diurética e tônica também do tecido gorduroso. Ela aumenta o peso e melhora a imunidade. Usos terapêuticos, obstruções urinárias. Faz-se o decocto do ashwagandha e se usa umas 2 vezes por dia. Tá? Aí você vai pegar aquela dosagem lá de mais ou menos uma colherzinha de café a uma colher de chá, né? Dependendo da pessoa, né? E faz o decocto, né? Faz aquela fórmula básica que a gente sabe, 1:16, reduz, né? É importante, né? Sempre que a gente vai fazer o decocto do ashwagandha, ela é uma planta tônica, né? Então, ela é untuosa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência com a ashwagandha, de fazer um decocto do ashwagandha, ela vai virando um mingau, da mesma forma que o balá também vai virando um mingau, porque ela tem muita untuosidade, né? Justamente esse atributo que vai nutrir o nosso corpo. Então, às vezes, quando você faz esse decocto de uma planta tônica, né, você tem que tomar cuidado, né, para, às vezes, com a dosagem, né, porque ele pode virar uma papinha, né, como um mingau mesmo, tá? Para insônia, 2 a 5 gramas do pó com ghee e açúcar, né? Depois se mistura assim, né? Quando a gente fala de ghee e açúcar, né? Como a gente falou do mel também, né? Você faz uma misturinha, né? Em partes iguais, só para fazer, digamos, aquela fazer uma mistura mesmo, né? E você conseguir tomar e engolir, né? Como um veículo, né? Então isso ajuda na absorção, tá? Então a gente observa, né, que sempre eles utilizam esses veículos, esses anupanas, né? Para ajudar na absorção. Para impotência, debilidade, dores lombares e do puerpério, 5 gramas do pó da erva, 10 gramas de ghee, 250 ml de leite e açúcar. Então, você pode ferver uns 5 minutos no leite, né? Aí depois você adiciona o ghee e açúcar no final, né? Ferver uns 3 minutinhos já é suficiente, né? Para você ter se a
se a planta estiver bem em pó, né? Bem fina, né? Dores nas juntas, 3 gramas do pó, mais 3 gramas de ghee e 1 grama de açúcar. Né? Então, é importante, né, a gente considerar que não tem ama, tá? É só um caso de vata agravado, devido ao atributo seco, tá? Então, é um bom tônico aí das juntas, né, como eu estava falando, pode ser usado aí, né, em pessoas idosas, né? Geralmente são distúrbios de vata, né, que aparecem em pessoas de mais idade, né? Mas, eventualmente, também, né, se há algum tipo de desgaste, né, por excesso de atividades, né, isso pode acontecer em uma pessoa de qualquer idade também. Então, ele é uma forma benéfica, tá? Para concepção, 1 colher de chá do ashwagandha, 1 litro de água, 250 ml de leite. Aí você vai cozinhar até reduzir para 250 ml de leite, né? Vai ficar só a parte do leite. Adicionar 1 colher de chá de açúcar e 1 de ghee. E usar 3 dias após o fim do ciclo menstrual, por 3 dias, né? Pode-se usar até mais, né? Até o período de ovulação, né? E depois separa, né? Aí tem algumas contraindicações aí, né? Excesso de pita e ama, né? A gente sabe que é uma planta quente. Então, uma pessoa de pita gravado ou de Prakriti pita, né? Talvez não seja a melhor escolha. E ama também, porque é untuosa, tá? E também na gestação deve haver certo controle, tá? Aí tem um estudo científico aqui desse site, né, NCBI, tem uma série de publicações bem interessantes que, enfim, eles publicam vários artigos científicos, não só sobre a Ayurveda, mas tem também sobre a Ayurveda, né? Então, segundo esse estudo aí, né, eles dizem que o ashwagandha é um verdadeiro tônico regenerativo potente, né, o Ayurveda chama de rasayana, devido às suas múltiplas ações farmacológicas, como anti-estresse, neuroprotetor, antitumoral, antiartrítico, analgésico, anti-inflamatório. É útil para diferentes tipos de doenças, como Parkinson, ele reduz os tremores, né? Demência, perda de memória, doenças induzidas por estresse, malignoma e outras doenças. O ashwagandha é usada como remédio caseiro pelos indianos, que o consideram o melhor tônico para idosos e crianças e afrodisíacos para os jovens. É um dos melhores tônicos nervosos do Ayurveda, mais antigo sistema de ciências médicas. Nossa experiência clínica mostrou que, além das condições neurológicas enumeradas, os derrames cerebrais que causam paralisia e déficit neuronal também melhoram no tratamento a longo prazo com o ashwagandha. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, você já consegue, em farmácias de manipulação, manipular facilmente, né? Geralmente, uma dose de 500 miligramas, pode-se usar 2 vezes por dia, né? É o extrato seco padronizado, né? Que é mais concentrado. Então, digamos, a dosagem padrão que você encontra nas farmácias de manipulação. Também estamos usando em todas as formas de câncer, incluindo câncer de próstata e pulmão, especialmente nos últimos estágios, dando aos pacientes muitos benefícios à saúde. Temos alguns casos de câncer de pulmão que recusaram a terapia moderna e se recuperaram clínica e radiologicamente com a terapia do ashwagandha. Olha aí que interessante, né? Em um seminário recente, 2005, sobre o conceito de medicamento essencial, ele foi projetado como uma das 6 ervas medicinais essenciais. Assim, descobertas acima indicam claramente que o uso tradicional do ashwagandha tem uma base lógica e científica. São necessários estudos clínicos em larga escala para provar a eficácia clínica desta erva, especialmente em doenças relacionadas ao estresse, distúrbios neuronais e cânceres.
No protocolo da Covid, né, do Ministério da Ayurveda da Índia, do Ministério do Ayush, ela é citada lá, né, como uma das plantas utilizadas lá para prevenção do Covid, né? E, se não me engano, também para sintomas leves. Ela está lá. Eu tenho até no meu Instagram, tem esse protocolo da Covid que eu publiquei lá, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar. Eu tenho ele aqui, eu posso mandar depois para vocês. Alguma pergunta, gente, sobre o Ashwagandha? Eu tenho. Pode. Pode. Quem vai? Pode ir. Bom, deixa eu ir, já que eu comecei a falar aqui. Uma pergunta a respeito quando se fala de ferver com leite, e ferver até reduzir, assim, bastante tempo. As minhas experiências, quando eu uso leite, assim, claro que eu acho que a gente não tem o leite, né? Mas normalmente o leite, quando eu uso, é esse malunga orgânico, tal, que a gente tem aqui mais fácil. Mas talha muito rápido, né? É isso mesmo? É para talhar mesmo e continua fervendo com ele talhado? Não. Né? Se o leite talhou, ele já não é mais leite, né? Aí já virou outra coisa, né? Então, ele tem que estar ainda, digamos, dentro da validade, assim, né? Mas, tipo assim, com várias... Eu boto cúrcuma no leite, talha. Então, quando acontece isso, o leite não é bom. Não, o leite já passou. Entendeu? Como assim passou? Já passou. Está estragado? Ele já está, é provável que ele esteja estragado. Não é fresco, talvez. Pode ser. Se você coloca, por exemplo, o limão, né? O limão ele vai talhar naturalmente, né? É provável que outras substâncias também, né? Mas assim, por exemplo, a cúrcuma pura, ela não vai talhar o leite. O ashwagandha também não vai talhar, né? O que vai talhar é só alguma coisa que dá essa reação, como o limão, né? Que é usado justamente para talhar o leite e transformar ele. Né? Entendi. E outra pergunta, quando você fala aqui do extrato seco, para a gente pegar em farmácia, eu posso usar esse extrato seco para substituir essas outras receitas, tipo, para tônico. Então, a pessoa usa o extrato seco no lugar de fazer e toma como medicamento, pega a cápsula e toma. Seria isso? Explica um pouquinho mais sobre essa parte. Por exemplo, se você vai usar como um tônico afrodisíaco, né? Ou, por exemplo, se você quer usar como um tônico relaxante, anti-estresse, né? Aí eu já associei muito ela com a valeriana. Ela tem, aí eu uso 250 miligramas de cada. E duas doses, uma vez de manhã e uma no final do dia. Então, ela tem um efeito super relaxante, né? Você pode usar com água morna ou com leite. Ou você, né, esquenta o leite morninho, toma o comprimido e toma o leite. Né? Aí lá dentro ele vai misturar. Ou se você quiser, sei lá, pegar 500 miligramas de ashwagandha e ferver no leite, aí você também está potencializando ele. Né? Você ferve ele, o extrato seco padronizado ali no leite, e aí depois você toma o leite. Né? Ele já pré-cozido, né? pelo Agni do fogão ali, né? Entende? Então, tem várias possibilidades. Mas, assim, a praticidade, né? Quando você vai manipular um medicamento, né? Tem a questão da praticidade, né? De você, né? Mandou manipular, tem lá o potinho, aí todo dia, né? Você vai tomar, né? Por sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você pega o comprimido, aí toma com água morna ou com leite morno, né? O leite morno, ele potencializa mais ainda, né? Ele é mais tônico, né? É mais nutritivo, né? Aumenta mais tecido. Então, quando você quer tonificar uma pessoa, né? Principalmente uma pessoa de constituição vata, você quer aumentar tecido, né? Depois que as terapias, né? de tratamento dos doxas, dos datos, né? Foi feita, aí você vai tonificar e você pode usar o leite, ghee, mel, né? Essas substâncias mais tônicas, né? Ok?
Mais alguma pergunta, gente? Oi, Mário. Vou falar para a Kátia só a minha experiência com leite. Eu costumo usar, aqui eu estou em São Paulo, né? Tem o Xandô, tem o da Fazenda e tem o da Lete, que é o tipo A2. Eu não tenho problema sempre de talhar, tá? Então, não sei em que cidade você está, mas essas opções, esses 3 leites eu já fiz e nunca tive problema, só para informação. A minha pergunta é com relação, por exemplo, a câncer de pulmão, que eles consideram aqui que uma terapia de ashwagandha vai muito bem. Aí deve ter, né, Mário, algum protocolo assim, de como usar ele para tratamento de câncer? Ou não? Seria, por exemplo, uma decocção? Sabe me dizer? Como é uma coisa assim bem específica, né? Aí você precisa ver, digamos, o protocolo de câncer, né? Eles chamam de Arbuda ou Grant também, né? Aí você tem que ir lá ver direitinho, enfim, e o caso específico ali, né? Aí isso é uma condição bem específica, né? Mas é provável que a dosagem ela seja um pouco maior, né? Ela seja dosagem máxima, assim, né? Porque é uma condição bem, né, debilitante, né? Mas é uma possibilidade, né, de repente fazer um acompanhamento paralelo com a medicina moderna, né? Eu acho parece ser bem válido. As ervas tônicas, assim, né? Elas têm um papel muito importante. Às vezes a pessoa está né, sei lá, ela está emaciada por conta de alguma doença, não necessariamente só o câncer, né, mas várias outras doenças, como HIV, sei lá, qualquer outra doença que deu uma debilitada no sistema do indivíduo, né? Então, essas ervas tônicas, elas são muito importantes, têm um papel fundamental, em paralelo, né, com as outras terapias da ciência moderna, né? Então chama Arbuda, né? É Arbuda. Tá. Obrigada, Mário. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? E é fácil até de você encontrar, assim, a ashwagandha, por exemplo, você entra no Mercado Livre, você compra, fácil. Tem vários laboratórios que estão já manipulando ela aqui, então, enfim. Já é Professor comum. Mário, desculpa. Não, pode falar. Alguém vai falar? Posso Pode falar? falar. Licença, obrigada. Eu queria saber se o ashwagandha ele seria bom, por exemplo, a uma pessoa que fumou durante muitos anos da vida e quer fazer parou de fumar e quer fazer um tratamento de prevenção. Se seria uma boa e como seria mais ou menos? É uma boa, sim. Ela é uma planta tônica do pulmão, né? Como a gente viu, né? E ela é usada como preventivo do coronavírus também, né? Por essa propriedade tônica do pulmão, né? Então, você pode usar, por exemplo, essa dosagem, 500 miligramas 2 vezes por dia, com água morna, sabe? É uma dosagem, enfim, se você for manipular na farmácia, né? Você pode usar essa dosagem, ou se você quiser usar, se você tem o pó dela, aí você pode usar mais ou menos entre uma colher de café e uma colher de chá 2 vezes por dia. Aí você pode ferver no leite e tomar também. Ou só, se quiser misturar com um pouquinho de ghee, né? Botar na boca e depois tomar um pouco de água morna. É outra possibilidade também. Aliás, o mel, desculpa. Que é o veículo do CAFA, né? Tá certo? Grata, Mário. Mais perguntas, gente, sobre o ashwagandha? E o horário, Mário? Porque eu já vi que às vezes é dado à noite para insônia, mas é dado de dia para disposição. Seria isso, mais ou menos, a lógica? Assim, ela é interessante, né? Porque ela promove força, resistência, potência,
ela promove relaxamento também. Ela é uma planta que dá disposição e relaxa ao mesmo tempo, sabe? Por exemplo, o café é diferente, porque ela tem um efeito excitante, né? E o ashwagandha não, ele tem um efeito relaxante do sistema nervoso. Ele não, né? Não é como o café, né? Sem falar que o ashwagandha ele vai melhorar, né? A qualidade dos tecidos e do tecido nervoso, enquanto que o café ele tem um efeito depressor do sistema nervoso, entende? Então, o ashwagandha não, ele vai nutrir, vai tonificar, tá? Então, você pode usar, né, de manhã, antes do café da manhã, sei lá, uma meia hora antes do café da manhã, e no final da tarde, né? É aquele horáriozinho vata ali, né? Que a pessoa dá aquele cansaçozinho. Mas se você também quiser usar antes de dormir, é uma outra possibilidade também, né? Uma pessoa de um quadro de insônia, bem vata, né? Com frio no corpo, né? Precisando de nutrição, com a mente agitada, né? De repente você experimenta o ashwagandha, 500 miligramas até 1 grama, antes de dormir. Pode ser que tenha um efeito assim bem interessante, quer dizer, tem um efeito bem interessante, tá? Certo. Na água morna é só misturar com a água morna. Não, Pó. você toma ele, né? E toma água morna, se for comprimido, né? Ah, se for comprimido. Sim. Ou no mel, como você falou, também é viável nessas possibilidades de 2 vezes por dia. Exato. Porque assim, o mel, né, é o veículo para a capa. Então, eu acho que foi a Dione que perguntou, né, sobre a questão do pulmão, né? Aí você pode usar o mel como esse veículo para tonificar o pulmão, né? E por quanto tempo isso pode ser feito? 7 dias, 1 mês? O ashwagandha você pode usar por mais tempo, né? Obviamente que você vai ter que sempre estar observando o acne do paciente, se ele, né, se ama, vai aumentar no paciente, né? E ficar atento a esses sintomas, né? Mas geralmente você pode usar 1 mês a 3 meses, né? Não é bom passar disso, né? Porque quando você está tonificando, né? Aí isso pode gerar, pode ser, né? Que gere algum agravamento de ama também, né? Mais de 1 a 3 meses é super tranquilo de usar, tá? É uma erva super segura, assim, sabe? Ela não é uma erva, digamos assim, com muitas contraindicações, tá? Pelo contrário, ela é muito importante. Mais perguntas, gente? Não? Ok. Mário, oi. Boa noite. Para criança assim, muito magrinha, frágil, eu posso também estar fazendo uso? Pode sim. Aí a gente vai usar uma dosagem um pouco menor, né? Tá. Mas pode sim, tá? Ela assim, obviamente você vai considerar, né, que você vai usar numa criança, né, de constituição vata, né, com dificuldade de ganhar peso e tal, né? Aí você pode usar até, de repente, dar um leitinho fervido com um pouquinho, né? A pontinha de uma colher de chá, você ferve, dá para ela, bota um pouco de açúcar mascavo para ficar, sabe, um saborzinho agradável. Então, é um tônico bom, assim, tá? Pode ser usado, sim. E super relaxante também, né? Então, tem um efeito no sistema nervoso, na mente, né? Se for uma criança muito ansiosa também e tal, né? Pode ser muito bom. Eu já vi alguns medicamentos assim que tem o ashwagandha, o balá, e outras ervas tônicas assim importantes também para a criança, sabe? Ok?
Alguém falou aqui, a Maíra falou, tem um livro aqui, né, que tem um docinho com manteiga de girassol e ashwagandha. Acho que pode ser uma boa para criança, certamente, né? Pode ser uma forma bem palatável, né? Ok? Tem N possibilidades, né? N possibilidades. Então, vamos lá, vamos passar para o Ashok. Uma planta assim muito importante, né, para o sistema reprodutor feminino. Eu diria que para mim, a planta mais importante para o sistema reprodutor feminino. Tá? No Yoga Ratnakara, ele fala que o Ashok cura todos os problemas menstruais. Tá? Então, é uma planta assim, de extrema importância, principalmente para esses fluxos com muito sangramento e muito corrimento, tá? Pelo efeito adstringente e absorvente dela. Tá? As propriedades do Ashok, ela é uma planta adstringente e amarga. Então, a gente já vê que ela é depurativa e ajuda a parar os fluxos excessivos. Né? Ela é fria, ela é redutora, leve e seca. Tá? Então, a gente vê que ela se aplica muito bem em distúrbio de Kapha e Pitta, por todos esses atributos. Ela é uma planta boa para o coração, para melasma, e ela é absorvente, absorve fluidos, né? As partes usadas, a casca do caule e as sementes. Dosagem de 10 a 20 gramas da casca para o decor, 1 a 3 gramas do pó da semente por dia. Indicações: linfadenite cervical, sede, sensação de queimação, vermes, distúrbios da visão, distúrbios do coração, sangramento menstrual excessivo, obstrução urinária e pedra nos rins. No sistema digestivo, ela atua como um adstringente, né? Então ela tem um efeito em diarreia, né? Reduz a diarreia, e vermífugo também. No sistema circulatório, ela é hemostática, ela reduz sangramentos, e alterativa, ou seja, ela depura o sangue. No sistema reprodutivo, ela fortalece o útero, reduz o fluxo excessivo, tonifica o endométrio. Tá? Olha aí. Então, é uma planta extremamente importante para endometriose. Tá? Útil em menorrágia, dismenorreia e leucorreia. Sistema urinário é diurética, útil em disúria e cálculos urinários também. E ela reduz a sensação de queimação, que vem geralmente, né, quando a pessoa tem muito pita. Né? Usos. Em Rakta Pradara, né, que é sangramento menstrual excessivo. 1 colher de chá do pó em decocção na água, aí depois você vai medicar o leite. Né? Então, você vai fazer aquela proporção, né? 1 para 16, reduz para 1/4, depois você coloca a mesma quantidade do leite. Tá? Então, essa fórmula, né, você pode usar 2 vezes ao dia. Né? E o Yoga Ratnakara fala que cura todos os distúrbios menstruais, especialmente leucorreia e menorrágia ou metrorrágia. Tá? Então, é uma planta bem importante para esses fluxos excessivos. E também, né, quando a gente tem a candidíase, né, quando tem aquela secreção esbranquiçada, né, também pode ser bem importante. Ela é depurativa. Né? Alguns estudos científicos aí, né, desse link, diz que o Ashok é altamente considerada como uma panaceia universal no Ayurveda. Essa planta é versátil, é fonte de vários tipos de compostos. No presente cenário, muitas plantas são usadas para tratar muitas doenças. Entretanto, a Ashok é uma antiga e confiável fonte de medicamento, de modo que a planta é usada em muitas atividades farmacológicas.
Ela tem muitos usos como tratar infecções de pele, regular funções do sistema nervoso central, funções genitourinárias. A minha experiência pessoal com ela, né, é que realmente ela trata esses fluxos pesados assim, de forma muito eficiente, né? Eu não conheço nenhuma planta que tenha essas mesmas características quanto o Ashok aqui no Brasil, né? Uma que pode ter assim um pouco de similaridade é o coentro, né? Ele também tem um efeito de reduzir esses sangramentos, né? Eu até falei dele, né? Aí você usa uma quantidade um pouco maior do que o Ashok, né? Mas ele, enfim, não tem, digamos, as mesmas ações do Ashok, né? Então, seria bom a gente, enfim, se tivesse alguma coisa assim um pouco mais similar, né? Porque é extremamente útil, né? Como é difícil de você encontrar, né? O Ashok é algo assim que era bom ter um pouco mais de estudo. Eventualmente também a cúrcuma também ela tem um pouco desse efeito adstringente também, mas ela é utilizada para promover a menstruação também, né? Alguma pergunta, gente, sobre o Ashok? Onde você encontra essa planta? Eu procurei em vários fornecedores, é muito difícil. É muito difícil mesmo, por isso que eu falei, né? Então, assim, você pode, sempre que você tem alguém que, sei lá, está lá Vai para a Índia, né? sempre que tiver alguém que está na Índia ou que esteja nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você consegue comprar e mandar para a casa da pessoa, né? Ou na Europa, nos Estados Unidos você consegue, e aí traz para você, porque vale a pena de ter ela aqui, porque ela é extremamente útil, né? E aqui você não encontra com facilidade. Então, é algo assim que, enfim, eu não sei se os sites de medicamentos indianos, a gente está conseguindo importar, né? Eu não sei. É possível que consiga também, né? Aí tem o India Abundance, que Esse é bom, né? Tá. eu comprava lá, né? Aí eu parei, já tem uns 3 anos que eu parei de comprar, né? E estou mais procurando usar mais coisas fáceis assim, que tem ao nosso redor, né? É uma pena, porque é bem assim, potente, né, o efeito dela. Mas nunca achei por aqui, assim. Eu já usei em várias pacientes com esses fluxos pesados e ela realmente ela cura, assim, sabe? Aquela pessoa que tem aquele fluxo pesado, ela cura mesmo, sem dúvida nenhuma, tá? E endometriose hoje nossa, é muito comum, né? As moças começam a ter pílulas para interromper o fluxo menstrual. Eu acho um crime que indicam isso, né? E elas ficam sem, né, recursos, assim. Aí, toda vez que eu vou atrás dessa planta, eu não acho. Lixo. A nossa cultura, né? Assim, a gente ainda precisa mudar bastante, né? Porque a cultura da pílula, assim, ela causa, assim, para mim, ela causa a maioria dos problemas menstruais que existem, né? Uhum. Então, é algo, assim, extremamente ruim, né? Tá bom. Vou procurar se tem algum, né, importador, assim. A gente podia ver o Dr. Gaurav de mandar para a gente da Índia, né? Não, mas ele já me mandou coisa e Não chega. não chega, sempre dá problema. Por isso que
eu parei de importar por conta disso. Aí, às vezes, para lá na alfândega, eles têm que pagar uma taxa que é 2 vezes maior do que o medicamento, aí acaba que você paga por um valor que já não, sabe? Não é viável, né? Isso quando eles não mandam voltar, porque a Anvisa, né, ela tem uma série de normas e tem uma série de medicamentos que não entram, né? Por exemplo, o tríbulos terrestres, ele não pode entrar. A Anvisa proíbe. A Anvisa proíbe. Então, e você vê que você tem o tríbulos terrestres aqui no Brasil, você encontra para comprar fácil, você encontra no Mercado Livre, você encontra em vários lugares. Né? No entanto, você não pode importar. Né? Enfim, são coisas que a gente não... enfim, transcende o nosso entendimento. Né? Esses do mercado... Desculpa. Do Mercado Livre, eu procuro ver o fornecedor, eu gosto lá do Maitria, o pessoal lá de Santa Catarina, ele importa ervas. E uma vez eu pedi o Achoque, aí ele falou, olha, precisa ser uma grande quantidade para valer a pena, assim, as taxas, tudo. Eu falei, bom, só se a gente faz um mutirão, assim, compra todo mundo e ele importa daí a planta, né? Porque para ele, assim, não interessa 1 quilo da planta, maior quantidade. De repente, né, se tem uma... certamente vai ter gente querendo, né? Eu posso até entrar nesse racha aí de vocês, mas, Quem sabe? mas é uma planta, assim, que vale a pena ter ela, assim, principalmente as mulheres, né? Vale a pena. Tá, se eu souber mais, eu passo esse fornecedor no grupo, se acharem interessante. Ele vende no Mercado Livre e vende dentro, né, do site dele. Legal. É alguém confiável, acredito, sim, tá? Tá bom. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém a gente quer perguntar sobre o Achoque? É uma curiosidade, por exemplo, quando você faz indicações dessas ervas, assim, para os pacientes, você indica alguns lugares para eles comprarem, ou você às vezes tem e acaba passando durante a consulta, não sei. Eu pergunto porque às vezes eu faço as indicações, eu sinto que se eu não der o caminho para chegar, ou der para a pessoa o produto, parece que o negócio não acontece, né? Como é que você trata isso? Ou você tem pacientes que vão de boa, conhecem? Não sei, é uma curiosidade minha. Eu não... sim, com relação aos medicamentos, fitoterapia que eu faço? Isso. Eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, não. Assim, já tem um tempo já que eu trabalho, né, orientando pessoas, então, assim, eu tenho muita certeza, assim, daquilo que eu tô passando, não tenho muita insegurança, não. Então... Sim, mas, por exemplo, você indica, por exemplo, você vai usar o Ashoka ou vai usar, não sei, qualquer um, uma trífala, você já dá aonde ele vai comprar, indica para ele onde tem, você tem maior conhecimento, provavelmente aí em Brasília, né? Ou você tem na sua casa, por exemplo, você já dá para ele o medicamento, assim, a erva. Por acaso, aqui eu tenho bastante coisa, né? Que eu costumava comprar uns frascos de 1.000 comprimidos. Então, eu comprava muita coisa, assim, os preparos do Gugulo, né? São preparos que duram assim de 3 a 5 anos. Né? Então, ainda tenho algumas coisas de quando eu importava. Né? Mas se eu tenho o trífala, é uma coisa que eu procuro sempre ter aqui na minha casa, né? Eventualmente, outros, como o Gudut, né? Às vezes, o trífala é mais fácil de encontrar, porque você encontra ele fácil no Mercado Livre. Então, assim, eu procuro sempre ter, porque é uma de extrema utilidade, né? Em várias questões. Né? E aí, se a pessoa vem aqui na minha casa, eu dou para ela faz a consulta, vai fazer o Amapatiano de uma semana. Eu dou para ela uma quantidade para ela fazer o Amapatiano, sei lá, 40 gramas por uma semana. Aí depois ela volta aqui para o retorno, aí eu dou outras orientações. Né? Se precisar do trífala, aí eu posso ou indicar para ela, você pode comprar no Mercado Livre, eu falo, ou eu vendo para ela, né? Depois que ela usou já, né? E, enfim, mas agora com a pandemia, né? O que eu tenho feito muito
é utilizar coisas que a gente encontra com certa facilidade, né? Porque a gente já não tem mais essa coisa da consulta presencial. É muito pouca gente que vem para a consulta presencial, né? Então, você tem que fazer uma adaptação com aquilo que você tem ao seu redor. Você usar ervas comuns, né? Como a gente tem, como eu falei, o coentro, o cominho, o gengibre, a cúrcuma, a aloe vera e essas plantas todas que a gente tem falado no curso, né? Para facilitar a nossa vida, né? Então, eventualmente, medicamentos da veleda, né? Tem vários medicamentos da veleda que são muito bons, né? O Ansiodoron, o Estressidoron, os medicamentos para estudos respiratórios, enfim, tem N possibilidades, assim. Então, a gente tem que, né, expandir as nossas possibilidades, né? Tanto naquilo que está ao nosso redor, assim, eu digo assim, né, mais fácil aqui, né, e aquilo que também você encontra em farmácias de manipulação. Então, ao procurar estudar as plantas brasileiras, né, como esse livro que eu indiquei para vocês aí, do Fitoterapia Contemporânea, é um livro muito bom, né, porque são ervas que você encontra, né, com facilidade. Então, é isso que a gente tem que fazer, cada vez mais um Ayurveda autêntico aqui do Brasil. Você não pode ficar dependente, você tem que agilizar o seu tratamento, né? Porque você passa uma coisa que você não tem, né? E aí o paciente passou uma semana, 2 semanas, não conseguiu o negócio, já entrou, já não fez nada, já não seguiu, você perdeu o paciente. Então a gente tem que ter essa capacidade, né, de usar aquilo que está mais próximo da gente, né? Então, enfim, cada um vai dando o seu, o seu jeito, né? Ali para fazer a coisa funcionar, né? Tá certo? Obrigada, Mário. De nada. Mais alguém, gente? Bom, então vamos passar aqui para o gugulo. Essa planta aqui, eu acho que é a planta, a resina, né? É a resina da planta que é usada, mas a planta, né? A Comífera gugulo, eu acho que é a planta mais importante do Ayurveda. Tá? Eu posso dizer isso para vocês porque ela tem pelo menos uns 15 tipos de medicamentos que são feitos com ela. Pelo menos. Tá? É uma planta que tem quase todos os sabores. Ela é amarga, picante, doce, astringente. Ela é quente, picante, e o guna dela é leve, penetrante, untuosa, pegajosa, sutil e móvel. Você vê quantos atributos essa planta tem, né? Ela pacifica os 3 doshas, né? O seu prabhava, o seu efeito especial, né? É uma planta que é considerada yogavarri, né? Para quem não sabe, yogavarri é uma planta condutora, né? Ela auxilia a condução de outras ervas para os tecidos mais profundos do corpo. Por isso que vários compostos são feitos com ela, por essa capacidade de penetrar e levar, junto com ela, outras ervas. Ela pacifica os 3 doshas, é rasayana, afrodisíaca e redutora, ajuda a reduzir tecidos. A parte usada é resina, a dosagem de 500 miligramas a 1,5 gramas. Indicações: obesidade, artrite, todos os distúrbios de vata, diabetes, aumento das glândulas do pescoço, linfadenite cervical, edema, cálculo renal, hemorroida, doenças de pele, dentre outros. No sistema nervoso, ela pacifica vata, é analgésica e nervina. Sistema digestivo, ela é aperitivo, laxante, útil, hemorroida, vermes, distúrbios do fígado. No sistema circulatório, é tônico cardíaco, aumenta a hemoglobina, útil em edemas, linfadenite e aumento das glândulas.
o sistema respiratório, ela é útil em asma e tosse. Sistema reprodutivo, afrodisíaco e emenalgogo. Ela promove a menstruação. Ela é raçáiana para os tecidos todos e é útil em diabetes e obesidade. Ela reduz a obesidade. Usos terapêuticos. Aí eu coloquei aqui, gente, alguns dos principais compostos fundamentais do gugulo. Tá? O primeiro aí é o Simranad gugulo. Eu acho que esse é o principal composto para artrite reumatoide. Tá? Simha é o leão, né? Então, é dito que esse medicamento é como o leão que destrói aquele invasor da floresta, né? Por essa capacidade dele de tratar artrite reumatoide com eficiência. Um desses medicamentos que eu falei para vocês que eu compro, né? Eu tenho ele aqui, eu comprei um pote de 1000 miligramas de um laboratório muito bom, o Shri Dutta Peshwa. É um laboratório que acho que tem mais mais de 500 anos. Né? Então, ele digere ama, pacifica a vata e é utilizado em artrite reumatoide. Ele tem na sua fórmula aí o óleo de rícino e outras, o gugulo e outras ervas também que ajudam, né, em todo esse processo aí. Tem uma paciente minha que eu estou tratando, ela estava com uma série de questões, assim, de obesidade, cheia de dores nas juntas, colesterol, triglicérides altos, né? Cheia de queixas, né? Quase não estava andando. E aí eu estou tratando ela já está sem dor, já voltou a andar, ela estava quase que entrevada, né? Com muito peso, aí está reduzindo o peso e tratando ela com Ayurveda. Eu estou tratando de outras questões também, né? Que ela está com glicemia alta, eu estava usando junto o Chandra Prabhavati também, e aquela dieta, né? Uma dieta leve e tal, e ela está super bem, está indo super bem, né? Já voltou a caminhar, fazer atividades, está perdendo peso, né? Enfim, está super contente aí com o tratamento. Tá? Então, o Simranad guggula é o medicamento mais importante para artrite reumatoide. Tá? Esse composto do guggula. Tá? O Yogaraj guggula, ele atua como um excelente também para digerir ama e promove o movimento de anuloma. Quem sabe o que significa anuloma? Movimento para baixo, movimento descendente. Exatamente. O movimento descendente do vata, né? Então, a eliminação de fezes, urina, né? Gases. Né? Quando o vata está obstruído, e, gerando constipação, gerando esse movimento de inversão, né? Então, é um medicamento muito importante. Né? Ele também é fundamental para a desobstrução dos shirotas. Ele é dito que é usado quando há obstrução e quando há também datukshaya, que é redução dos tecidos. Ele tonifica os tecidos. Tá? Então, esse é o Yogaraj guggula. Pode ser utilizado, você vai digerir ama numa pessoa, né, que está com vata agravado, com ama, né, excelente. Tá? É outro composto que eu tenho aqui também. E também é utilizado em artrite reumatoide, reumatismos também, tá? Por conta dessa capacidade de digerir ama também. Tá? O queixo guggula, ele é um medicamento específico para gota, mas ele tem um efeito rejuvenescedor dos tecidos também. Diz que ele promove a compleição, né? A pele fica mais bonita. Ele tem o gugulo, o guduti também na sua forma, né? Que é extremamente importante também, que é outro raçaia, né?
Então, ele é o principal medicamento para tratar de gota. Tá? O questionário gugulo, que é a pata de vaca, né, junto com o gugulo e outros medicamentos, se não me engano, tem o trífala também, tá? Ele tem um efeito mais absorvente, né, redutor, ele ajuda em linfadenite, aumento de glândulas e tumores, né? Então, ele vai tratar desses tecidos, crescimento de tecidos anormais, certo? Até miomas também, tá? O trífala-gugulo é o principal medicamento para reduzir gordura no sangue, obesidade, colesterol, triglicérides, tá? E ele aumenta o colesterol bom, o HDL. Então, ele é muito eficiente, tá? Para tratar de colesterol. Em um mês, ele regula as taxas de colesterol, tá? Reduz a obesidade também de uma forma assim que você não acredita. Ele é muito, muito eficiente, né? Você vê que ele tem o trífala, o gugulo, e, se não me engano, tem algumas outras ervas também, né? Não sei se é o pípali ou pimenta do reino, alguma coisa assim, o tricato, não sei dizer exatamente. Mas, enfim, o trífala e o gugulo são os principais aí. Tá? O Chandraprabhavati é uma panaceia, né, que tem o gugulo e o shilajit, que é outro mineral super importante, né, que melhora a qualidade dos tecidos, né, especialmente do medadato, do sistema reprodutor, ele é raçaia no sistema reprodutor também, né? Então, muito útil em diabetes também, né? E é dito que o Chandraprabha trata de todos os sistemas geniturinários, todos os problemas geniturinários, né? Eventualmente, né, você quer potencializar o efeito, né, você usa um outro tipo de medicamento associado a ele, né, para tratar dessa outra questão, né? Mas ele em si, né, é um medicamento fantástico, né? O gugulo mais a cúrcuma, né, pode ser usado para secreções vaginais excessivas, né, ou candidíase também, tá? O gugulo você já encontra também em farmácias de manipulação aqui no Brasil, tá? Então, você pode, né, pensar, né, nessa fórmula também como muito eficiente para essas duas condições. Tá? Por último aqui, o gugulo mais o pípali, mel e ghee, excelente para tratar de distúrbio de capa, né? Você vê que o pípali é a principal raçaia, né, do pulmão. E o gugulo vai ajudar nesse efeito penetrante, né? Então, junto com o mel e ghee, ele trata tosse, asma e distúrbio de capa. Então, você pode utilizar ele em todas essas condições aí. O pípali é um pouquinho mais difícil da gente encontrar aqui, mas não tem conta, né? Mas é uma planta importante, né, da gente ter quando a gente considera esses distúrbios respiratórios. Tá? Tem o Maha-Yogaraj Gugulo também, tem alguns outros tipos de gugulo, né? O Maha-Yogaraj, né, um grande, né, Yogaraj, né, Maha é grande, né? Então, é a grande combinação, né, de plantas. Ele tem mais ervas, né? Então ele tem um efeito em algumas outras distúrbios a mais do que o Yogaraj, né? Mas, de modo geral, ele é indicado em condições similares do que o Yogaraj. Tá? Então, existem vários outros tipos de gugulo, né? Eu coloquei alguns assim dos mais importantes que eu tenho utilizado, só para vocês terem uma ideia, assim, né? E realmente é uma panaceia. O gugulo sem dúvida nenhuma, eu acho que é a erva mais importante para o Ayurveda, né? Por essa capacidade que ele tem, né, de penetrar, melhorar a qualidade dos tecidos
levar outras ervas junto com ele, né? Rejuvenescer a qualidade de todos os tecidos do corpo, né? Então, é uma panaceia que foi extremamente estudada e extremamente utilizada pelos sábios, né? Você vê como que eles tinham uma capacidade, né, de compreensão das substâncias e de utilização dessas substâncias de uma forma extremamente eficiente, né? Então, esse aí é o Gugu. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Não? Ok. Então, vamos para outra planta muito importante, né, que é o Guduti. Outra Rasayana, assim, fundamental no Ayurveda, né? A gente encontra aqui no Brasil também, eu já vi alguns laboratórios que têm manipulado o Guduti. Ela é uma planta amarga e astringente, ela é quente em potência, o ripac dela é doce, ela é leve e untuosa. Pacifica os 3 doxos. Então, ela é uma rasayana, né? Especialmente se a gente considerar pita ou pita vata, né? Ela tem um efeito rasayana, né? A parte utilizada é o caule, o decocto de 60 a 100 ml, o pó de 1 a 3 gramas e o extrato aquoso, né? O sátiva, é uma partezinha branca, né? Bem fininha, um pozinho branco fininho, 1 a 2 gramas, né? Outra planta importante também, aí, estudada pelo Ministério do Ayush, né? E utilizada, né, para o tratamento da Covid, tá? Por esse efeito de aumentar a imunidade. Tá? No sistema digestivo, ela é antiemética, aperitiva, digestiva, vermífugo e antiácido. Então, você pode utilizar essa planta também para fazer amapatiana, né? Porque ela é amarga, né? Então, você pode utilizar. Eu já usei muito ela com tricato também, né? Para fazer amapatiana, a combinação do Guduti com tricato. É uma combinação muito boa. Né? Porque você tem o amargo e tem o picante, né? São as duas combinações utilizadas para promover o Agni e digerir ambos. No sistema circulatório, é um cardiotônico útil em gota, chamado de Vata Rakta, né? Então, como a gente viu lá no Keishara Gugulo, né? O Keishara Gugulo tem o Gugulo e tem o Guduti, além de outras ervas, mas a grande concentração de Guduti. Né? Então, até mesmo o Guduti puro é utilizado em gota. A principal planta, a principal escolha para gota. Tá? No sistema respiratório, é um anti-inflamatório, antissecretório, reduz secreções. Olha aí a importância dela para esse quadro, né, de fluxos, né, do COVID. No sistema reprodutivo, ela é afrodisíaca. No sistema urinário, ela é antidiabética. Ela trata infecções da pele, distúrbio de pele. Uma planta febrífera, restaurativa, um tônico amargo, promove força e é uma planta rasayana, rejuvenesce os tecidos do corpo. Os usos terapêuticos para vômito, 125 mg a 250 mg, mais 10 gramas de mel, 3 vezes ao dia. Ou 10 a 20 ml de decocto, mais 2 colheres de chá de mel. Artrite e ácido úrico, 2 a 5 gramas com leite, 2 a 3 vezes ao dia. Ou se você não quiser misturar no leite, tomar com água morna também,
tá? Vai atuar da mesma forma. Para dermatose, 10 a 20 ml de suco, 2 a 3 vezes ao dia. Suco fresco, né? Você vai macerar, extrair o suco e tomar 2 a 3 vezes ao dia. Pra várias desordens, aí para constipação, com rapadura, 10 a 20 gramas do suco. Misturar a rapadura com 10 a 20 gramas de suco. Trata a constipação. Para distúrbio de pita, com açúcar cristal. Para tosse, misturado com mel. Para gota, junto com gengibre. Dores no coração, com pimenta e água. Para digerir ama, como eu falei para vocês, né? Budute mais tricato, uma colher de chá 2 a 3 vezes ao dia. Né? Se você vai usar num paciente, né, muito capa, né, com muito tecido, você pode usar 3 vezes ao dia. Se for um paciente, né, com menos tecido, mais magrinho, 2 vezes ao dia, ok. Gudu tiraçaia, né? Você tem a combinação do gudute com tríbulos e o amalac. É uma combinação maravilhosa, né, para você usar numa pessoa para crutifita, né, como um tônico rejuvenescedor. Né? Você vai querer tonificar o sistema depois de você ter feito os tratamentos, né, para aquela pessoa de constituição fita, você quer tonificar ela, você pode dar o Gudu Tiraçaia. Né? Obviamente que são todas as plantas, né, que vêm da Índia, né? Então não é uma araçaia fácil de você conseguir, mas é uma araçaia assim, maravilhosa. Tá? O sistema de pita, né, é a principal araçaia, assim, rejuvenescedora. Legal? Alguma pergunta, gente, sobre o Dudute? Mari, quando você fala para gota, usar com gengibre, qual que seria a medida? Como que seria esse uso? Aí você pode usar meio a meio, igual, mesma proporção. Tá? Valeu. Mais alguém, gente? Você comentou que algumas farmácias de manipulação já tem, né? Eu acho que em São Paulo você encontra. Legal, porque eu estava vendo na internet, achei bem caro, aí eu falei, deixa eu ver. O Gudute é uma planta também, assim, que se vocês puderem ter em casa, né, enfim, se vocês conseguirem comprar o pó, 250 gramas, 500 gramas, né, da Organic India, eventualmente você encontra no Mercado Livre também, né? Então, é uma planta boa de você ter também, assim como o trífala, sabe? Porque ela é extremamente útil, né? Para várias questões, para digerir ama, para tonificar o sistema. Então, ela tem, enfim, N possibilidades de uso. Né? Eu acho legal ter vamos chamar de uma farmácia ayurvédica em casa com os principais, né? E até para fazer troca mesmo, né? Acho que com outros terapeutas, eu acho que é uma maneira de a gente ter acesso, acho que a maior parte das ervas, né? Não, sem dúvida nenhuma, assim, como a gente está tratando as pessoas, então, pelo menos, vocês terem algumas importantes, assim, como eu falei, o trífala, né, muito importante, né? Se vocês têm também um jardim e puderem cultivar algumas plantas, então isso é melhor ainda, né? Aqui, por exemplo, eu tenho várias plantas, eu tenho um espaço muito pequeno, eu tenho 2 pés de amalac, eu tenho babosa, eu tenho cúrcuma, romã, eventualmente cresce um bringarage, eu tenho a moringa, enfim, uma série de plantas que a gente pode utilizá-las, né, eventualmente, né? Quando eu recebia bastante gente aqui antes da pandemia, quando a pessoa precisava tomar aloe vera, eu cortava umas 3 folhas, né, dava para a pessoa tomar por um tempo e aí, né, depois quando ela voltava,
eu dava mais e tal, porque, né, são coisas que, se a gente pode, né, ter a nossa mão ao nosso redor, facilita muito o tratamento. E eu vejo que, se a gente for voltar nas origens do Ayurveda, né, o Ayurveda foi muito isso, né? Ele foi uma medicina que foi transmitida, né, de geração a geração, né, de contato entre o mestre e o aluno, né, aquele contato direto, né, então eles estavam ali, estavam em contato com a terra, estavam sempre, né, manuseando ali, né, esses medicamentos, né, com facilidade, né. Então eu vejo que, se a gente puder resgatar isso do Ayurveda, se a gente puder estar cada vez mais próximo disso, né, eu vejo que a gente está fazendo uma Ayurveda mais original, né, com aquilo que a gente tem ao nosso redor, né? Isso é importante. Tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Onde que você conseguiu sua muda de Amalac, Mário? Então, eu já tenho tempo aqui. As duas, quando eu conseguia os frutos dela, e aí uma amiga minha germinou para mim. E aí eu tenho algumas sementes aqui. Se você for uma boa germinadora, Eu quero! eu tenho que Posso perguntar, tentar. tá? Depois a gente vai. Eu não, eu sei cultivar, eu gosto de cultivar, mas germinar o amalac eu não tenho essa habilidade. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá. Outra planta importante é o tribulus terrestre, né? O doxura, né? É uma planta assim, muito, muito utilizada hoje aqui no, no Brasil, né? Principalmente pelo pessoal que malha, né? Então, é utilizada por esse atributo, né? Eles recomendam para aumento do peso, né? Ela também aumenta a produção de hormônio, né? É um precursor hormonal, né? De testosterona. Tá? Por asa dela é doce, fria, o ripac dela é doce também, pesada, untuosa, pacifica, bata e pica. Então, é diferente do ashwagandha, né? Ela é uma planta mais utilizada, um tônico, né? Pode ser utilizada para pica, né? As partes utilizadas, o fruto, a raiz, o pó, o fruto de 2 a 5 gramas, 2 gramas e meia a 5 gramas, depois por 60 a 100 ml. A gente encontra também em farmácia de manipulação, né, o extrato seco padronizado, a dose também 500 miligramas, tá? É uma dose também igual ao ashwagandha, né? Então também pode ser manipulada com facilidade. No sistema nervoso, ela atua como um analgésico, pacifica a vata. No sistema circulatório, que é um tônico cardíaco, anti-inflamatório. No sistema reprodutivo, ela é afrodisíaca e previne o aborto. Olha aí, importante, né? Então, quando a gente vai tratar, né, a Dione que trabalha, né, com gestantes, né, com parto, né? Então, é uma planta assim, importante, né? Quando a gente está tratando de uma paciente que tem histórico de aborto, né? Então, ela é uma planta tônica. Aí você, depois de depurar o sistema da mulher, né? Purificar ela, você pode usar ela como uma planta para tonificar o sistema reprodutor e o feto. Tá? Então, ela é fundamental aí
nesses casos. Tá? O sistema urinário, ela dissolve cálculos urinários, é o último desura e cistite. Tá? E, de modo geral, ela atua como uma planta utilizada em debilidade geral, né? Fraqueza, emaciação devido a doenças, né? Outra tônica do sistema. Para cálculo urinário, tem um outro composto, né, que também tem o gugulo, chama Goksura de gugulo. Tá? Não coloquei lá na parte do gugulo, né, mas estou falando aqui para vocês. Né? Eu lembrei, chama Goksura de gugulo, né, que tem o gugulo, o trigos e outras ervas. Então, é trato de cálculo urinário, né, obstruções urinárias. Ou essa fórmula também, né, que 5 gramas do pó, uma colher de chá de mel e leite de cabra. Tá? 3 vezes ao dia. O leite de cabra é extremamente importante, né, para cálculo urinário. Diz que ele ajuda a criar uma membrana ao redor do cálculo e ajuda a expelir esse cálculo com facilidade. Tá? O tribulus, como ele é diurético, né, ele também vai ajudar a fluidificar essa pedra. Tá? Então, essa fórmula aí é uma fórmula utilizada. Infertilidade, 10 a 20 gramas do pó ou 500 miligramas a 750 miligramas de extrato seco 2 vezes ao dia, para concepção. Então, como a gente viu, ela é anti-aborto, né? E também pode ser utilizada para o homem. Recentemente, eu tenho uma paciente que eu tratei, que engravidou, estava utilizando o tribulus, e mais, eu usei com ela também o shilajit, porque ela tinha também mioma. Né? O shilajit, eu acho que foi isso, não me recordo exatamente, mas ela estava usando tribulus, né? E ela engravidou. Estava já tentando engravidar e a gente fez tratamento sistemático com ela e depois ela engravidou. Gota e edema nas juntas. 10 a 20 gramas da mistura do pó com o gengibre. 400 ml de água, reduzir para um quarto e tomar 2 vezes ao dia. Então, outro medicamento para gota também. O tribulus a gente encontra com mais facilidade aqui no Brasil. Né? Ele é fácil, eu vejo até em lojas de produtos naturais, você já encontra o tribulus a granel, você comprar assim o pó dele, né? Você encontra com facilidade, e em farmácia de manipulação também, em quase todos você vai encontrar. Muito difícil de você não encontrar. Né? Disúria e impotência, 2 gramas de pó, mais 2 a 3 pimentas do reino, mais 10 gramas de açúcar cristal, mistura tudo e toma com um pouquinho de água morna, né? 3 vezes ao dia. 2 a 3 vezes ao dia. Tá? Alguma pergunta, gente, sobre o tribulus? O pessoal que malha, né, que quer ganhar peso, né, de academia e tal, usa muito. O pessoal que gosta de fazer crossfit, essas coisas assim. Mário, Opa! só fazer uma colocação do tribulus, tem uma lei que entrou agora a partir do dia 25/3, se eu não me engano, deste ano. Ele não manipula mais sem receita médica. Eu fui tentar manipular, eu indiquei para um paciente, também fui tentar manipular, ele não manipula mais. Tem algumas lojas que vendem ainda pronto, né, que você compra ele de distribuidora. Mas nas lojas de produtos naturais também já está saindo. Aqui em São Miguel não encontra mais, nem nas lojas de produtos naturais, e não manipula mais em farmácia. Então, eu não sei com receita médica. A Nambi falou que lá na casa de Jasmine elas estão vendendo. Mas essa informação eu já tô ciente dela, né? E realmente, assim, agora aqui tem algumas farmácias, né, que a gente, se você falar com o farmacêutico responsável pela farmácia, ele manipula. Então, você consegue ainda. Tem certas coisas que são ditas, né, que são restrições, né?
mas em determinadas farmácias você consegue. Não é uma coisa assim tão, enfim, que está assim, tão, tá em vigor, mas tem essas determinadas flexibilidades, assim, né? Porque o farmacêutico ele pode chegar lá e manipular e pronto, entendeu? Ok? Da mesma forma, assim, outros fitoterápicos também, né? Isso também, a prescrição de fitoterápico não seria uma coisa assim que qualquer um poderia prescrever, né? Não é, mas pode, né? Então isso passa, né? Isso é uma coisa que acaba passando, né? Tem determinadas farmácias que você consegue fazer, né? Enfim, eu estou cansado de passar algumas ervas assim e é fácil de conseguir, não é difícil não. Ok? Alguma pergunta mais aí, gente, sobre o trigo? Não? Ok. Então vamos lá para a trífala, né? A gente não podia deixar de falar nela, né? É o composto, né, com as três frutas, né? Fala é fruta e tri é três, né? É o bibitaque, amalaque e raritá. Segundo o Astanga Hridaia, né, a trífala é o melhor rejuvenescedor do corpo. Cura doenças dos olhos, ferimentos e cura doenças de pele. Excesso de umidade dos tecidos, obesidade, diabetes, agravamento de capa e do sangue. Tá? Outra panaceia do Ayurveda, né? Eu uso muito, como eu falei para vocês, aqui em casa não pode faltar, eu sempre compro lá no Mercado Livre, tem a Organic India, né? Você encontra lá os pacotinhos de 250 miligramas a 500 miligramas. Então, tenham sempre essa panaceia que pode ser útil em várias condições. Usos terapêuticos. Para acidez, meia colher de chá de tripla em pó com água morna 3 vezes ao dia. É um bálsamo. Tá? Pessoa que tem refluxo, azia, queimação, é um bálsamo. Tá? Vermes, dermatoses e limpeza de úlceras. Trífala mais cúrcuma e ninho. Uma colher de chá com água morna, 2 a 3 vezes ao dia. Então, outra fórmula maravilhosa que pode ser utilizada internamente também e até mesmo externamente. Tá? Você pode fazer um decocto também para limpar ferimentos externos, né? E depois em dermatose também, externamente também, fazer uma limpeza com esse banho, né, do decocto e internamente você usar essa mistura aí em partes iguais. Tá? O ninho é maravilhoso como decorativo, a cúrcuma também, né? E a trífala também. Né? Então, você tem um composto fantástico. Né? Então, pode ser utilizado só a trífala ou esses três também. Enfim, você tem à disposição, né? Você potencializa. Né? Quando a gente está utilizando ervas de propriedades similares, né? A gente está usando uma sinergia, e essa sinergia, essa combinação de diferentes plantas vai trazer uma potência maior. Tá? Não é à toa que o Ayurveda tem compostos de 40 ervas, justamente por conta disso, porque a sinergia tem um efeito fantástico. Febre, 20 ml de decocto de trífala. Vai fazer aquela proporção, né, e tomar 20 ml. Super depurativo também. Né? E antipirético. Para constipação, uma colher de chá de trífala com água morna antes de dormir. A gente tem que levar em consideração que o trífala ele é absorvente, né? Ele é um pouco astringente. Então,
uma pessoa vata não deve utilizar o trífala. Tá? É bem importante vocês terem em mente isso, porque eu já vi muitos terapeutas indicando trífala para uma pessoa que tem secura interna. Tá? Então, a gente não pode pensar em constipação simplesmente, né, por prisão de ventre. A gente tem que entender qual é o guna que está afetando aquele problema ali. Então, se você tem um guna uruksha no corpo do paciente, você tem que dar um guna snigda, untuoso. E qual é o melhor laxante untuoso? É o óleo de rícino, sem dúvida nenhuma. Tá? A gente tem que sempre aprender a pensar com clareza naquilo que a gente está observando ali, aquilo que se apresenta na nossa frente, porque senão a gente pode cometer um erro, né? E, enfim, a gente está cometendo um erro com a saúde das pessoas. Então, é bem importante a gente ter bastante informação para poder dar o tratamento mais apropriado. Tá? Isso é muito comum de acontecer, tá? A pessoa e, assim, outra coisa importante, né? Como o trífala ele é secante, né? Então, quando a gente está fazendo também amapatiana, você está promovendo secura no corpo da pessoa. Né? Então, você tem que observar também, que às vezes, né, você quer usar o trífala para fazer amapatiana e você sabe que vai gerar secura. Pode ser que você gere essa secura por alguns dias, né? A pessoa, tive constipação e tal. Mas é normal do processo de amapatiana, tá? Obviamente que você, depois de digerir ama, né, você não vai continuar, né, aumentando a secura nesse corpo que já está seco, já constipou, você não vai usar mais, já cumpriu o seu propósito. Tá certo? Ok. Marlon, queria falar, cara? Sim. Só compartilhando aqui da questão vata, da constipação, as pessoas, em vez de usar trífala, elas podem fazer, aproveitando da erva doce, que a gente estudou lá. Eu uso muito, funciona muito para as pessoas que eu indico com constipação e pessoas de constituição vata, ainda mais quando já estão numa fase vata da vida também. Eu uso chá de erva doce e uma pitadinha de gengibre e uma colherinha, depende do agravamento, de 2 colherinhas de chá de óleo de rícino. É rapidinho, equilibra já o apana vaio dela, no loma, né, o sentido anuloma dela. Sem dúvida, maravilhoso. É uma fórmula muito, muito, muito boa, né? Você está usando uma forma de digerir ama, né? E também de movimentar o vata ali, de promover um pouco de lubrificação, né? Professor, também compartilhando aí, eu sofri muito disso. Eu fui uma das pacientes que muito me indicaram trífala. E aí, alguma vez que eu esquecia de tomar, ou sei lá, que estava cansada e não ia preparar nada, não ia tomar, aí eu conseguia ir ao banheiro. E eu ficava achando tão estranho. Eu falei, nossa, até achava legal, nossa, legal, estou funcionando, porque eu esqueci de tomar, mas fui ao banheiro. E aí depois eu comecei a sentir, eu não sabia disso na época, e comecei a sentir que realmente estava fazendo um efeito contrário, assim. Não tava, quando eu tomava, eu não conseguia ir. Aí já vou pegar essa dica do Marlon, muito grata. Outro laxante também que é mais untuoso, né, é o araguada, né? Então, enfim, bem melhor do que o trífala, por ter esse efeito untuoso, né? Lubrificante. Tá? A outra fórmula lubrificante é o ameixa, chá de ameixa. Então, você tem N possibilidades que não precisa ser o trífala. Né? Eu vejo que pacientes, quando se formam, ficam muito todo mundo querendo usar trífala, ashwagandha e tal, né? E não entende muito bem
do atributo ali do medicamento, né? E, enfim, e aí acaba acontecendo esses erros, né? Então, tem várias outras possibilidades, né, que são mais virtuosas, como essas coisas que eu falei aí. Mário, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente vê hoje muito, né, o pessoal com tudo isso que está acontecendo, tal, repondo muita vitamina. Então, tu tem que repor vitamina C, vitamina D. E na Ayurveda a gente não tem esse olhar da vitamina, né? Não se fala assim, essa erva repõe aquela vitamina ou estimula aquela vitamina. É um olhar diferente, né? Aí, assim, eu queria entender um pouco isso. Eu mesmo fiquei na dúvida. Por exemplo, eu estou com a minha vitamina D muito baixa. E é engraçado que eu estava repondo vitamina D por conta dessas histórias e parece que fez um efeito ao contrário, baixou. Aí, tipo assim, por exemplo, na Ayurveda, tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar essa vitamina D? Além de tomar sol, porque eu tomo bastante. Com relação a vitaminas, proteínas, minerais, etc., né? Então, o Ayurveda, ele vê de forma um pouco diferente, né? A gente vê a indicação de determinados alimentos como sendo alimentos benéficos, né? E geradores de saúde, promotores de saúde, rejuvenescedores. Dentre eles, né, o Ayurveda cita uma lista de alimentos que são bons para serem consumidos regularmente. Além dessa lista, você tem, né, todas as práticas de rotina diária, né, acordar cedo, né, meditar, fazer um exercício, né, ali nos primeiros horários do dia com um pouco de sol, né, as práticas de oleação, todos os códigos de conduta moral, ética, os códigos de alimentação, né? Então, tudo isso é porque existe um propósito ali, existe uma lógica ali, né? Se a gente está alinhado com a nossa natureza e a natureza externa, então a gente não precisa tomar vitamina, proteínas, sais minerais e carboidratos e essas coisas todas. Isso é uma, assim, minha opinião, sendo sincero, é uma anomalia que a gente vê hoje em dia, né? Justamente porque a gente perdeu o contato com a nossa natureza, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe a melhor forma de lidar, né, com o nosso corpo e com a natureza ao nosso redor. Então, é por isso que todos esses rituais, né, do Ayurveda foram descritos, né, pelos sábios, né, como sendo para promover saúde. Antes de qualquer coisa, né, antes de você pensar em tratar de doenças, no Ayurveda fala, não, primeiro a gente vai promover saúde. Como é que a gente promove saúde? Né? A gente estando alinhado o nosso corpo com a natureza, né? Com os ciclos da vida, né? que envolve, né, as diferentes fases da nossa vida, né? Nascimento, amadurecimento, morte, né? As diferentes estações climáticas, né? Enfim. Então, tudo isso é descrito lá para que a gente possa, né, se alinhar com todas essas fases e etapas, né? E estando alinhado com isso, a gente tem saúde, né? Mas quando a gente sai, né, a gente adoece. Aí, quando a gente adoece, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar, né, como se tratar. E aí o Ayurveda tem lá, né? Aí é um outro capítulo à parte, né? Você vai estudar doenças, né? Que é o ramo de Kaya Chikitsa, né? Digamos, uma pós-graduação clínica médica, né? Que a gente vai estudar doenças, né? Tem tratado só sobre doenças, você vai estudar doenças e tal, né? Mas, né, eventualmente, né, se você precisa, né, de uma certa reposição, né, ok, eu pessoalmente também não vejo nenhum mal, né, tomar vitamina D, né, mas o que eu acho que
muitas vezes essas suplementações elas são excessivas, desnecessárias, tá? Mas quando são necessárias, né, e são importantes, então eu, minha visão pessoal, sou totalmente a favor, né? Mas a visão do Ayurveda, né, como eu expliquei, ela é uma visão diferente nesse sentido, tá? Deu para entender? Deu. Até porque, né, Mário, se a gente for pensar, naquela época não tinha como se fazer um exame e ver como que estavam as suas vitaminas, né? E aí você esperava, de repente, chegar um agravamento para você poder... Porque, tipo assim, por exemplo, eu me sinto super bem, né? Eu estou numa fase me sentindo muito bem. Mas quando eu vi minha vitamina D, eu fiquei assustada, né? Então, de repente, assim, essa conciliação, né, é interessante. Mas, assim, para mim seria muito bom, em vez de eu, de repente, fazer um suplemento artificial de vitamina D, se tivesse, tipo, né, no estudo, olha, essa erva vai te ajudar a absorver, porque tem isso também, né? Às vezes você toma e o teu corpo simplesmente não absorve, né? Pois é. Então, Eu não sei te dizer exatamente se tem alguma coisa. Eu sei, assim, obviamente que a gente sabe do sol, né? A importância do sol, né? Você pegar pelo menos 30 minutos de sol, do sol daquele mais forte, né? Para fixar a vitamina D, isso já seria suficiente, né? Mas eu não tenho, agora não me vem na cabeça, né? Qual tipo de substância poderia ajudar a isso, né? Tá? Mário, Opa, só colocar uma complementação nessa questão das vitaminas que as pessoas buscam para tomar. Se a gente voltar lá, de novo, na questão do Agni, que é ele que transforma e metaboliza tudo no corpo. Então, quando a gente começa a faltar essa questão de nutriente, é por causa do Agni, né? De novo, vai voltar lá naquilo lá. Ele não consegue fazer a transformação, não consegue quebrar e absorver. Então, sempre tem aquilo, né? Tem que entrar a comida lá entra no estômago, o estômago vai quebrar tudo em partículas, né, menores, que é o que o Agni vai fazer. Depois tem os Agnis dos tecidos, depois tem os do... E assim vai, né? Os da célula, a própria vitamina D, ela é metabolizada na pele, né? Então tem o Agni do tecido ali que também não está conseguindo metabolizar. Então sempre vem nessa questão, né? Se a gente tem um bom Agni, o corpo ele não falta nutrientes. perfeito, bem lembrado, Marlon. Outra coisa importante também, porque muitas vezes esses padrões eles não podem ser colocados como se fossem a total verdade, né? Às vezes a gente sai um pouco do padrão, né? Você não é um, digamos assim, uma substância que foi feita no laboratório, né? Então você tem uma série de processos fisiológicos, né? Biológicos, né? A gente está sempre em constante mudança, né? Então, considerando tudo isso que o Marlon lembrou, muito bem lembrado, né? A gente tem que considerar também que a gente não pode querer se enquadrar em todo tipo de padrão, porque não somos, né? Não somos assim, nós somos diferentes. Tá? Então, Ei, Mário, pode falar. só complementando o que você falou da diferença, dentro disso que eu vim estudando esse tempo, eu fiquei analisando muito essas pessoas com comer 6 vezes ao dia, suplementar tal vitamina. Aí eu fiquei pensando, tem pessoas que vivem muito de carne e ainda tem uma qualidade de vida boa. Tem pessoas que vivem só de frutas, crudíferos, e tem uma qualidade de vida boa. Tem pessoas, vamos supor, se você pega muitos monges, eles do Tibete, eles vivem de chá e de bolinho de arroz e morem lá os seus 80, 90 anos com
comendo chá, bolinha de arroz, sopa de painço e assim vai, né? Coisinhas simples. E a gente aqui precisa de 6 refeições por dia, suplementação de vitamina D, ferro, cálcio, zinco, magnésio, tem que tomar isso, tomar aquilo, castanha da Índia, não sei quantas castanhas da Índia por dia. Então, assim, ó, se a gente não conseguir ter pelo menos uma tranquilidade mental, que é o que eu vejo muito hoje nas pessoas, se conseguir melhorar a parte psicológica e a gente aprender a se alimentar, que eu brinco sempre assim, que ainda a gente não aprendeu a se alimentar, a sentir fome de verdade, a comer nas horas certas, quando tem fome, a quantidade de alimento certo, o tipo de alimento para cada pessoa, porque não serve para todo mundo o mesmo alimento. Então, quando a gente aprender a usar o básico, a saúde da gente dá um pulo lá em cima que a gente não imagina. A gente cura de tantas doenças com tanta facilidade que a pessoa não tem noção. Só aprendendo o básico. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente está, enfim, aqui no Ocidente, engatinhando muito ainda, né? Se a gente for olhar, né, todo esse sistema que é o Ayurveda, né, que ele fala, né, a gente está muito, muito fora, né? Mas a gente tem, né, hoje a nossa disposição aí, os textos, né, está cada vez mais e mais sendo difundido, né? Hoje em dia, acho que o Ayurveda deu um boom muito grande, né? Está cada vez mais e mais sendo difundido, né? Tá? Professor, Eu acho, oi, desculpe. eu acho que assim, só complementar, Mário, que eu acho que assim, ó, a gente tem que olhar mais, eu acho, dentro da gente, né? Porque eu vejo pessoas comendo alface orgânica, o kitcher, o ghee, a água morna com limão e fazendo um monte de coisa, e raspando a língua e continua doente, né? Seguindo uma rotina igual se fosse uma dieta. E esquece de olhar, né? Olhar o que eu preciso hoje, o que eu tenho que comer hoje, o que é bom para mim. E eu acho que esse olhar interno, que é o que eu Ayurveda, né? O conhecimento da vida, que é o importante para a gente buscar um pouco de saúde também. Sem dúvida, a gente tem que estar sempre se auto-observando, né? Professor, o senhor falou sobre o chá de ameixa, que também é um laxante untuoso. Essa ameixa poderia também ser a uvas passas pretas ou não? Pode também. E qual é, tipo, 10, uma colher de uva passa? Seria isso? É uma xícara? Pode ser uma colher de sopa, né? Para uma xícara. Sim, certo. Tá? A ameixa pode ser umas 5 ameixas, mais ou menos. Ok? Então, é isso, né? Dito como uma araçaia, né? Cura todos os tipos de endose e promove longevidade. Né? Isso aí é a famosa trífala. Outra, essa, a gente já tá na hora, né, gente? Então, assim, aqui, não ainda dá mais um pouquinho. Uma aqui é para frente análise. Valrinha purpúrea. Outra planta importante, assim, na Ayurveda, né? A gente encontra ela aqui no Brasil, fácil, né? A faca de vaca, né? Então tem aquela de flor roxa e de flor branca também, né? Aqui no meu condomínio tem bastante, quando eu vou caminhar de manhã, eu sempre passo por umas 3 árvores delas, né? É uma planta de sabor astringente, é seca e leve, cria impotência e o ripac dela é picante. Pacifica café e pita, é absorvente e aumenta o acne. Indicações de linfadenites, fluxo menstrual excessivo, hemorragias, obstrução urinária, úlceras e feridas, hemorroidas, varíola. As partes usadas, o pó da casca, as flores, mas as folhas também podem ser usadas. Tá?
Dosagem de 500 miligramas a 1 grama. Tem indicações até maiores, assim, até de 6 gramas. Tá? Decocção de 40 a 80 ml e o suco da flor de 10 a 20 ml. Sistema digestivo, ela atua como um astringente, então tem um efeito antidiarreia, né? Vermífugo também. Sistema circulatório hemostático, reduz sangramento, reduz a inflamação dos linfonodos. O cantinara gugulo é utilizado, né? Outro composto aí do gugulo com cantinara, para reduzir linfonodos. É útil em tosse, no sistema urinário, poliúria e diabetes 2. No sistema reprodutivo, menorrágia. Para a pele, útil em várias doenças de pele. E ela reduz a gordura corporal. Usos terapêuticos, nódulos do pescoço, pó da casca, mais o gengibre, mais haritato, são usados internamente com mel. Para tosse, hemorroides com sangramento, hematúria, sangramentos excessivos. 20 ml de decocto do broto 2 vezes ao dia. Então, há uma outra forma aí para sangramentos menstruais excessivos. 20 ml de decocto do broto da folha, da flor, tá? 2 vezes ao dia. Simples, a planta você encontra em qualquer esquina. Tá? Constipação de 5 a 10 gramas da geleia da flor. Tá? Eu falei na outra aula sobre o gulucanda, né? Que é geleia de rosas, né? Que você pode fazer a geleia também feita da pata de vaca, tá? Fazendo uma parte de flor, uma camada de açúcar e até fechar com açúcar, tampa no pote, deixa no sol, né, por uma semana, 5 a 10 dias, e está pronto a sua geleia. Ou você pode fazer a geleia, né, como você faz uma geleia normal, e tomar. Diarreia devido à indigestão. 5 gramas do pó das folhas, mais 2 colheres de semente de erva doce. Estomatite, gargarejo do decocto da casca com flores de romã. Pesquisas científicas demonstram atividades anticancerígenas contra carcinoma epidermal nasopharynx, atividade antitubercular e útil no tratamento de boço, tá? Principalmente o cantinara gugulo, né? Extremamente utilizado de boço. Alguma pergunta, gente? Mário, eu não estou achando. Essa está naquela outra apostila, na grandona que você passou? Não, eu botei hoje. Ah, pô, aqui, ó, eu procurando, aqui eu imprimi tudo, ó, o negócio, um monte aqui. Não, é porque, assim, tem coisas que a gente vai, em cada curso a gente vai mudando, né? E vem acrescentando outras coisas. E aí essa daí eu acrescentei hoje, por acaso. Tá? Provavelmente a gente tem mais novidades aí também. Alguma pergunta, gente? Ô, Mário, é só mais uma curiosidade. A gente vê que os compostos normalmente assim fazem as associações, e qual que é a ideia por trás? É facilitar a pessoa a ingestão, né, no caso, ou uma planta está potencializando o efeito, está complementando, assim, tem mais isso? Sim, tem todo por exemplo, diarreia devido à indigestão. Você está usando o pó das folhas como erva doce, né? Então, a erva doce, ela é útil em digestão, né? Sim. E o cantinara tem um efeito absorvente também. Tá. Então, você vê, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma É para dar uma potencializada, vamos dizer também. Exato. E tem planta que auxilia, parece, assim,
como um veículo também para levar a outras mais profundas, não tem? Tem, sim. Como eu falei, o Gugu é uma das plantas utilizadas, né, como o Yoga Varni, né, com essa capacidade de transporte para tecidos mais profundos, né? Então, cada fórmula tem, digamos assim, enfim, uma forma, né, Certo. de uso que é única, né? Então, a gente, enfim, tem que... Mas, ó, só uma curiosidade, por exemplo, Trifla Gugu. Eu posso fazer a combinação das duas, põe na mesma cápsula, tá? Mas se eu dou para a pessoa também, Trífala de manhã e Gugu, sei lá, à noite, não é a mesma coisa? Não é. Não, né? Se você for olhar a fórmula do Trífala Gugulo, ela é mais do que o Trífala com Gugulo. Tem pipa ali também, né? Parece, tem outras... Tem outras plantas. Então, assim, não é só aquilo que aparenta, né? Tá. Tá bom. E você indica, por exemplo, eu vejo que você falou já do Easy Ayurveda, é bem confiável, né, esse pessoal, assim, assim, o professor principal lá. Tá. E essas fórmulas, eu vejo que o Banyan também, né, um site interessante, fornece, às vezes, a composição das misturas, né, também. Eu tenho um livro aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, ó. Como que chama? Dá para ler? The Living Tradition, tá. Tá, você Ayurveda trouxe... assim, é um livro com... Isso aqui é só fórmulas... só fórmulas e medicamentos ayurvédicos. E você trouxe da Índia esse livro? Depois eu mostro para vocês o nome. Esse aqui eu comprei, eu acho que você consegue comprar no vedicbooks.org, uma coisa assim. Você se importa de pôr depois no WhatsApp para gente, assim, a foto do livro? Não me importa, não. Bota lá. Às vezes, assim, ó, tem muita coisa que a gente fica curioso também de entender, né, essas fórmulas. É igual falar esse de Inácia, que é famoso, né? Você olha lá, tem 9 ervas diferentes, né? E algumas coisas você pode reproduzir também, né? A gente tem condição, óleos medicados, mas fica em dúvida da proporção, né? Ou vai pela lógica, assim, qual erva vem mais ou menos. Igual fazer uma sala, né? A gente fica em dúvida também de ver a quantidade. É mais curiosidade minha. Não, assim, a gente tem tudo para poder também fazer coisas muito boas aqui, né? Então... Que é até a sugestão, não é? Todo terapeuta manipular, né? O medicamento, a erva, você pôr o seu prana ali também, né? Então, mais nesse sentido, assim. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, tem várias possibilidades, né, que a gente tem falado aqui, né, de uso de remédios caseiros, né, para a gente facilitar a nossa prática, né? Então, a gente, enfim, tem N possibilidades. A gente tem que estar fazendo uso disso, né? Utilizar o conhecimento que a gente vai assimilando, né? E botando em prática. E à medida que você vai botando em prática, isso vai se tornando mais claro na sua cabeça. Você vai entendendo como é que aquilo funciona, como é que aquilo atua. E aí, né, enfim, conhecimento é assim, você vai estudando, vai praticando e vai absorvendo. Não tem outra forma, né? É uma... não tem. Heloísa, só complementando aí, você que gosta dessa coisa de fórmulas, eu também gosto. Eu achei um livro, comprei um livro bem simplesinho na Amazon, a Saúde da Mulher Ayurveda, alguma coisa assim, depois eu mando a foto para você. E lá no tanto do livro, ela começa a falar de muitas fórmulas para mulher, explica, fala tintim, fala dos preparos. Achei até muito legal, assim, achei que complementou bastante coisa do estudo que eu estou
que a gente está fazendo aqui, né? De uma forma bem simples, assim, bem fluida. Acho que vale a pena, se de repente dar uma olhadinha nesse livro. Ah, que bom. Ah, por favor. Vou... Uma travada no Heloísa. É. E aí, gente, mais alguma pergunta? Manda essa última erva aí para a gente também. Essa aí me interessa muito. Vou mandar, pode deixar. Obrigada. Mais dúvidas, gente? Não? Ok. Então, tá certo. Vejo vocês na semana que vem. E tenham uma boa semana. Boa noite. Nos falamos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Ah, obrigada. Tchau, tchau.